Você acredita que está vivendo o seu propósito de vida? Você acredita que você pode conquistar tudo aquilo que você deseja? Você confia que os projetos que você inicia, eles vão ser finalizados? Você tem força para seguir em frente e fazer tudo aquilo que você quer? Geralmente, as pessoas respondem que não. A imensa maioria das pessoas não está vivendo o seu propósito. E um dos grandes problemas que faz com que a pessoa não viva o propósito é a falta de autoconfiança. A pessoa não acredita nas suas próprias capacidades e por isso ela acaba tendo muita dificuldade de se realizar. Ou mesmo ela acaba desistindo de buscar aquilo que ela realmente deseja, justamente porque ela não confia que ela vai conseguir. O meu nome é Vivian e eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje para contar para você 5 coisas que você pode fazer aí, que você pode executar no seu dia a dia, para que você possa se tornar uma pessoa mais autoconfiante. Então eu quero que você preste bastante atenção em cada um desses passos, tome nota se possível, vai pausando o vídeo, aí vai anotando, para que você possa executar isso no seu dia a dia. A primeira coisa que você tem que fazer para se tornar uma pessoa mais autoconfiante é passar a analisar os seus medos. A falta de confiança não é uma coisa que surge do nada. Ela, em geral, vem de alguma coisa que você vivenciou que foi fazendo com que você tivesse esse medo. Isso pode ter sido gradual, pode ter acontecido várias coisinhas que foram tornando você mais medroso e foram fazendo você perder a confiança, ou pode ter acontecido uma coisa muito grande que provavelmente você vai se lembrar para você saber de onde iniciou essa falta de confiança. Em que momento aconteceu algum fato aí na sua vida que fez com que você, sei lá, você passou vergonha, você quis fazer alguma coisa e acabou não dando certo, alguém pode ter zombado de você, por exemplo, você pode não ter tido talvez um apoio da sua família nas coisas que você ia fazer, e aí acabou dando tudo errado. Então, de algum lugar veio esse medo que você sente de se impor, de fazer aquilo que você deseja, sem medo de errar. E o erro é uma coisa comum, tá? As pessoas erram, só que pode ter acontecido em algum momento da sua vida uma situação que pegou você assim de jeito e que fez com que você passasse a não acreditar mais em si mesmo. E pode ser, como eu disse, uma situação muito grande, ou podem ter sido várias situações que foram aí minando a tua autoconfiança. E se você entender da onde veio, se você entender todo o processo que te levou até esse trauma que você está hoje, de não conseguir de jeito nenhum confiar em você, você pode ressignificar esse momento. Você pode retornar mentalmente lá para aquele momento e mostrar para si mesmo, né? Conversar com si mesmo, talvez conversar com você hoje, mais maduro, uma pessoa mais experiente. Você pode conversar com aquela pessoa, né, que você era quando você passou por aquele trauma e ressignificar aquele momento, fazendo com que isso seja muito, muito amenizado, às vezes até curado completamente. Sobre essa parte aqui dos traumas, né, de você ressignificar, eu vou deixar um plus aqui que tem mais a ver com aquilo que eu faço nos meus trabalhos energéticos espirituais. Algumas pessoas, mesmo fazendo esse exercício, procurando da onde veio aquele trauma, da onde veio aquele medo,
essas pessoas não conseguem encontrar. Elas não conseguem se lembrar de nada que aconteceu e às vezes elas acham que elas esqueceram. Mas pode ser que a pessoa não é que esqueceu, pode ser que ela realmente não tenha vivido nada relacionado àquele trauma, aquele medo que ela tem, que faz com que ela não tenha autoconfiança. Pode ser que isso esteja lá em uma vida passada, pode ser um karma, pode ser uma maldição, pode ser alguém que fez uma magia para você, podem ser diversas coisas. E nesses casos aí você já não vai conseguir fazer essa parte da ressignificação. Você vai precisar da ajuda de um profissional que trabalhe com limpezas energéticas, espirituais, para que ele possa realmente desconectar essas energias do seu campo e você possa realmente se livrar desse trauma. Essa é uma das coisas que a gente consegue fazer aqui no Desperte Seu Melhor com o tratamento do reset quântico. E agora vamos falar do passo 2. As pessoas que têm a estima baixa, que têm esse medo de se expor, que têm muita dificuldade, né, de confiar em si mesmas, elas geralmente não reconhecem as suas qualidades. E eu vou te dizer que todo mundo tem qualidades. Não importa em que nível você esteja da tua vida, em que idade você tenha, todo mundo tem qualidades. Todo mundo tem alguma coisa que sabe fazer bem, todo mundo tem um dom que pode estar mais visível ou ele pode estar mais oculto. Talvez por você ter essa dificuldade, né, de se expressar, essa dificuldade de confiar em si mesmo, você não consegue olhar para si mesmo e enxergar essas coisas boas que você tem. Geralmente a pessoa que não tem autoconfiança é aquela pessoa que quando ela recebe um elogio, é quase como se alguém tivesse ofendido ela. Ela não aceita os elogios, fala, não, mas isso não foi nada, não, você está exagerando, né? Não foi tão bom assim, isso não foi tão legal, tipo, isso não foi nada. Mas você precisa, para que você possa começar a ter mais confiança em si mesmo, você precisa olhar para dentro de si e reconhecer essas qualidades que você tem. Se os outros têm qualidades, se os outros têm dons, se os outros fazem coisas fantásticas, você pode ter certeza que você, sendo também um ser humano, você também é dotado de diversos dons e de diversas qualidades. Só que você precisa perceber essas qualidades em você, senão você nunca vai conseguir confiar em si mesmo. E as pessoas geralmente acabam escondendo os seus dons, muitas vezes porque elas não têm essa autoconfiança, então elas têm muito medo de errar. Elas têm muito medo de assumir uma responsabilidade. Por exemplo, eu sou muito bom, no meu caso, eu sou muito boa em trabalhos energéticos e espirituais. Eu realmente consigo resolver os problemas das pessoas. Se eu não tivesse autoconfiança para dizer isso aqui com a boca cheia e falar, eu realmente sou capaz de fazer isso, primeiro, eu não ia conseguir, né, vender o meu peixe, eu não ia conseguir divulgar esse trabalho, e quando eu fosse fazer o trabalho, eu ia ficar tão insegura que talvez eu até errasse pela minha insegurança, né? E isso não significa que eu seja perfeita, mas significa que eu confio naquilo que eu faço. Eu sei o quanto eu estudei, eu sei o quanto eu me aprofundo, eu sei o quanto eu faço isso bem. E pode ser que eu venha a errar, assim como várias pessoas erram. Mas, mesmo assim, eu continuo tendo a minha confiança. E quando eu erro, ao invés de eu começar a pensar que, nossa, eu achava que eu era bom, mas eu não sou bom nisso. Não, eu simplesmente começo a procurar em que parte que eu errei, como eu posso fazer melhor e vou lá e corrijo aquilo e continuo confiando que eu fiz o meu melhor, ainda que em alguns momentos eu possa errar. Se você começar a perceber as suas qualidades e começar a mostrar essas qualidades para o mundo, o que vai acontecer? As pessoas vão começar também a te reconhecer. Se você tem essa qualidade, você faz isso tão bem, cedo ou tarde as pessoas vão também perceber. Além de você mesmo se parabenizar, né, perceber que você faz aquilo da melhor forma possível,
você tem que se exaltar, tá? Não tô falando para você ser aquela pessoa arrogante que se acha o bonzão. Eu tô dizendo para que você exalte sempre que você acertar. E sempre que você errar, você procure corrigir, ao invés de você ficar se rebaixando e achando que por isso você deve parar, que você não deve fazer mais, que você deve voltar a esconder essas suas qualidades, porque simplesmente você cometeu um erro que perfeitamente pode ser corrigido. A terceira coisa que você pode fazer para tornar a sua autoconfiança melhor é você ter uma visão positiva do mundo. Tem muitas pessoas que sempre olham tudo o que está de errado. Se a pessoa acertar 20 vezes por dia e ela cometer um erro, ela vai ficar se lembrando o tempo todo daquele erro que ela cometeu. Ao invés dela perceber tantas coisas boas que aconteceram, tantas coisas corretas que ela fez durante aquele dia. Não importa o que tenha acontecido antes, não importa o que vai acontecer depois. Todos os dias, quando você acorda, você tem um novo dia. E esse novo dia é uma nova oportunidade para você fazer coisas melhores. Então, se você tiver uma visão positiva, se você acordar de manhã e pensar no dia bom que você vai ter, pensar nas coisas boas que você pode fazer, procurar ser uma pessoa melhor, fazer coisas melhores, ao invés de você ficar arrastando o seu passado, né? Ficar todo dia, acordar e lembrar, poxa, eu errei nisso ontem, o ano passado aconteceu tal coisa, né? Eu acho que vai chover, eu acho que não vai dar nada certo, né? Eu vou chegar no meu trabalho e vai ser como sempre foi. Se você sempre tiver com esses pensamentos negativos, você mesmo vai estar criando, porque você está arrastando o seu passado negativo para frente, né? Ao invés de você ter isso como uma referência, tá, o que eu fiz de ruim lá atrás, tá, eu fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então tá bom, então hoje eu vou procurar fazer isso de uma forma diferente, eu vou procurar fazer isso de uma forma melhor. E assim você vai corrigindo e sempre olhar o lado bom das coisas. Tá, hoje eu perdi o ônibus, mas tudo bem, eu vou chegar um pouquinho mais tarde, mas eu compenso no final do dia, ao invés de você ficar lamentando todas as coisas que deram errado, se vitimizando, se colocando como a pessoa mais azarada do mundo. Comece a reverter esse jogo, porque senão você vai viver sempre uma vida medíocre. Tem coisa mais chata do que você se encontrar com aquelas pessoas que só reclamam da vida, que elas sempre têm um problema para toda solução que você traz, que sempre que alguém chega sorrindo, ela arruma alguma coisa, fala de uma notícia ruim, fala de um assunto que sabe que é incômodo, só para incomodar as outras pessoas. É muito chato isso. Só que muitas vezes nós fazemos isso e nós não percebemos quando somos nós que estamos fazendo. Isso pode até incomodar a gente no outro. O fulano só reclama, o fulano é chato, o fulano não sei o quê. Só que repare um pouco mais se você não está também sendo dessa forma. Se você não está tendo uma visão pessimista da vida e por isso você está cada vez mais chateado, sem confiança e não conseguindo realizar os seus projetos. É claro, né, quando a gente quer realizar alguma coisa, significa que a gente quer fazer alguma coisa para melhorar, para ser mais feliz. Se você já chega para fazer aquilo com mau gosto, né, pensando em tudo de errado que vai acontecer, é óbvio que isso vai acabar dando errado. Então procure ter essa visão mais otimista da sua vida. A quarta coisa que você pode fazer é reconhecer as suas limitações e também acolher essas limitações. Muitas pessoas não aceitam errar. Elas acham que tudo tem que ser perfeito e quando elas erram, é aquela tempestade no copo d'água que a pessoa faz. Então, muitas vezes as pessoas deixam de fazer as coisas porque elas ficam nesse medo de errar. Só que quando você erra, você está aprendendo. E
ao invés de você, quando errar, ficar negando, ficar dizendo que não e ficar tentando consertar aquela coisa que deu errado, você precisa assumir o seu erro, acolher também esse erro, falar, poxa, é normal, todo mundo erra. O que eu posso fazer para resolver essa situação? Porque também se você ficar negando os seus erros, ou se você não fizer nada simplesmente pelo medo de errar, a sua vida não vai para frente. E se você nega o seu erro, o que acontece? Você não se corrige. E é por isso que tem muitas pessoas que estão aí numa vida que parece um looping eterno, né? A pessoa tá indo mal, as coisas não estão dando certo, e ela vai e continua e vai erra de novo, dá errado naquela mesma coisa, geralmente é na mesma situação. A pessoa, por exemplo, entrou num relacionamento que não era legal, e aí não deu certo, terminou o relacionamento, ela vai e encontra uma outra pessoa que é mais ou menos do mesmo padrão, e acontece a mesma coisa e não dá certo, e aí ela vai e termina, e aí ela vai e encontra outra pessoa que é mais ou menos o mesmo padrão, e ela fica naquele mesmo erro. Na verdade, essa pessoa, ela não quer admitir que alguma atitude dela que atraiu aquele tipo de pessoa, que fez com que aquele tipo de pessoa que sempre se aproxime dela. Nossa, toda vez eu arrumo um emprego que o patrão é autoritário. Toda vez eu arrumo um namorado e o meu namorado é galinha. Toda vez eu gasto mais do que eu ganho. Toda vez, poxa, se a frase toda vez acontece a mesma coisa, toda vez acontece a mesma coisa, está se repetindo para você, significa que você tem um padrão e você está seguindo sem parar esse padrão. E por você seguir sem parar esse padrão, porque você não assume que o problema é seu, que é você quem está fazendo com que aquela situação continue se repetindo, porque você tem que mudar alguma atitude que você não está mudando, vai continuar assim. E aí você vai ficar a vida toda reclamando que você não tem sorte, que as coisas não acontecem para você, que a vida não é fácil. Só que, na verdade, quem está criando toda essa situação é você mesmo. Então, é muito importante também, isso não é se rebaixar, tá? Quando a gente assume que a gente errou, a gente ganha a oportunidade de mudar. Como eu disse antes, né? Todo dia quando você acorda, você está ganhando uma nova oportunidade de fazer um dia completamente novo. E da mesma forma, quando você reconhece um erro, você também está ganhando a oportunidade de corrigir aquele erro. Ou de, na próxima vez, não fazer as coisas da mesma forma. Porque dessa forma, você vai conseguir ser uma pessoa melhor. Agora, quem jamais admite que errou, bate o pé até o final, vai ser difícil, porque você vai continuar errando e a sua autoconfiança vai, cair, ela vai lá no fundo do poço, porque sempre você vai fazer a mesma coisa, sempre você vai errar, e aí você vai cada vez mais se convencer de que realmente você não pode confiar em si mesmo, porque você faz tudo errado e sempre dá errado, continua dando errado e vai continuar dando errado. Então, é muito importante esse passo 4, que é você se corrigir, assumir o seu erro, acolher, não ficar remoendo também, assim, nossa, como eu sou burro, como eu errei, não sei o quê. Não. Poxa, eu errei. Como eu posso fazer diferente da próxima vez? Em que parte que eu errei? Como eu posso corrigir isso? E pronto, esquece e da próxima vez faz diferente. Isso é muito importante para a tua autoconfiança. E por último, que tem a ver também com isso que eu acabei de falar aqui na nossa quarta dica, é você não guardar esse sentimento de culpa. A culpa é uma das piores coisas que você pode ter dentro de você. Porque a pessoa que se sente culpada, ela não tem descanso. Ela fica remoendo, ela às vezes está fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver, mas ela está lembrando daquilo, ela está o tempo todo se martirizando e ela está se rebaixando e ela está
falando mentalmente para si mesmo o quanto ela errou, o quanto aquilo foi ruim, e o quanto ela passou vergonha, o quanto as pessoas podem estar, como as pessoas estão pensando sobre ela e não sei o quê. E aí você destrói completamente a tua autoestima e destrói a tua autoconfiança. A culpa só serve para levar você para o abismo. E não importa se você está culpando a si mesmo ou se você está colocando a culpa em outra pessoa. As coisas que aconteceram, aconteceram. Aquilo que já passou, já passou. Então, a partir de agora, você precisa, primeiro, eu errei, foi você que errou? Então, assuma o seu erro e busque corrigir. Se foi uma outra pessoa que errou com você, também não fique culpando aquela outra pessoa, porque aí você está dando poder para algo externo. O que significa que você não tem poder sobre a sua própria vida, ou seja, você não pode confiar em si mesmo. Você depende sempre da atitude de outra pessoa, você depende sempre que alguém faça alguma coisa correta. E o que você pode controlar do mundo lá fora? Como você vai controlar o que as outras pessoas sentem, o que as outras pessoas fazem, o que as outras pessoas pensam? Se você precisa que outra pessoa faça qualquer coisa para você, significa que é um jogo de sorte e azar. Pode ser que aquela pessoa vá fazer, pode ser que não. Agora, quando tudo está na sua mão, quando tudo está na tua posse, está no teu poder, você pode fazer qualquer coisa. E nesse ponto eu vou deixar até uma reflexão aqui para você. Se tudo que acontece de ruim com você é culpa dos outros, quando acontecer algo de bom, o mérito vai ser de quem? Você vai dar o mérito para outra pessoa também? Ou será que você vai sempre se exaltar quando as coisas legais acontecerem e botar a culpa nos outros? E esse é um processo que também, mesmo que você esteja colocando a culpa na outra pessoa, você está usando a culpa para tirar o seu poder pessoal. Então, a sua autoestima e a sua autoconfiança vão ficar também abalados por essa atitude. Se utilizando dessas 5 dicas que eu dei aqui, com certeza isso vai te dar aí uma porta imensa aberta para que você possa ter mais autoconfiança. Mas sem esquecer daquele plus que eu falei, que podem haver situações que realmente não aconteceram com você, não são traumas seus, são coisas que estão interferindo na sua vida, porque você está com essas energias aí presas no seu campo, que podem ser obsessões, podem ser parasitas espirituais, podem ser magias, maldições, pactos, contratos, acordos, votos, dessas e de outras vidas, podem ser diversas coisas que são energéticas espirituais. E nesse caso, vai ser muito difícil você conseguir resolver essa situação sozinho. Você vai ficar aí anos lutando, né? Como eu já falei até em outros vídeos aqui no canal, muitas vezes a pessoa faz anos de terapia e fala, poxa, o terapeuta não conseguiu, né? O psicólogo não conseguiu resolver o problema para mim. Só que se a questão for de uma outra vida, o psicólogo não trabalha essa parte. O psicólogo não trabalha a parte espiritual e a parte energética. Então, você precisa de um profissional que trabalhe essa parte no seu corpo para que você possa resolver essa situação, né? E aí que entram as terapias holísticas, energéticas, espirituais, como a terapia que a gente faz aqui, que é o reset quântico. E para dar um exemplo para vocês, eu vou contar um pouquinho aqui da minha história também. Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito impetuosa, né? Aquela pessoa que faz, acontece, que vai atrás das coisas. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha esse probleminha aí de não ter muita autoconfiança. E por mais que eu tivesse o ímpeto de ir, de fazer, de acontecer, eu chegava lá e eu travava.
e eu começava a pensar, poxa, mas e o que as outras pessoas vão pensar de mim? Nossa, se isso aqui der errado, né, a minha família vai me criticar, as pessoas vão rir de mim, né? E aí, por causa disso, eu ficava numa zona de conforto, numa certa zona de conforto. Então, por exemplo, eu não queria trabalhar num emprego público, né, que era o que a minha família recomendava, mas ao mesmo tempo eu queria alguma coisa que fosse segura, né, que fosse dentro de uma caixinha, que era uma parte daquilo que eles me diziam que era o correto. Só que, na verdade, não era aquilo que eu queria fazer. Então eu ficava procurando alguma coisa sólida, né? Aquela coisa de, tem que ter segurança, tem que ter uma certeza que você vai receber certinho no dia e não sei o quê. E por causa disso, eu demorei muito tempo para vir empreender, para fazer isso que eu tô fazendo aqui, que é minha paixão, que é o que eu amo fazer. E aí, no final das contas, eu tive que passar por muitas situações ruins para que eu percebesse que o poder estava aqui dentro de mim e que eu podia realmente construir alguma coisa a partir de mim mesma, a partir da minha própria força e fazendo aquilo que eu queria, aquilo que eu amava, ao invés de ficar tentando agradar as outras pessoas e com esse medo terrível de errar. Inclusive, assista um vídeo de amanhã que eu vou contar nesse vídeo um pouquinho dessa história, né, de como eu me livrei desse trauma de ser criticada pelas pessoas. Eu tinha um terrível trauma que era esse, e eu não conseguia ter autoconfiança por causa disso, tá? Mas é uma historinha um pouquinho mais longa que eu vou contar no vídeo de amanhã. Não percam, assistam também a esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, sigam elas, realmente anotem, façam uma listinha aí, comece a escrever tudo que vier na sua cabeça e procure se policiar durante o seu dia a dia. Quando você perceber que você está ali se rebaixando, quando você perceber que você está tentando jogar a culpa para o outro, ou quando você perceber que você fica remoendo muito, que você fica o tempo todo pensando nas coisas que você fez de errado e você não consegue esquecer aquilo, comece a fazer uma autoanálise, comece a limpar isso dentro de você, comece a se elogiar, comece a fazer realmente uma lista das qualidades que você tem, de todas as coisas boas que você já fez. Todo mundo tem dons e tem qualidades. Nunca se esqueça disso. Eu tenho certeza que você vai encontrar aí uma lista bem grande de coisas que você faz e que são muito boas. E confiando mais em si mesmo, com certeza você vai encontrar o seu propósito de vida, você vai se descobrir, você vai se autoconhecer, você vai perceber as coisas que você gosta e você vai poder trabalhar em direção a viver esse propósito, a viver os seus sonhos, a realmente ter força para buscar e perceber que todo o poder está aí dentro de você. E você só precisa dar um empurrãozinho para essa autoconfiança realmente germinar e brotar aí dentro de você e você conseguir conquistar todas as coisas que você deseja. E não se esqueça que nós estamos aqui à disposição também, se vocês precisarem dos trabalhos energéticos, espirituais, do reset quântico, nós estamos aqui para atender vocês. Todos os nossos contatos sempre ficam aqui embaixo do vídeo, tá certo? Se você gostou, não esqueça de deixar o like, de comentar aqui o que você achou. Também compartilhe com outras pessoas que você sabe que estão precisando dessa informação. Se não está inscrito ainda, se inscreva, acione o sininho para você não perder nenhum vídeo que a gente vai postar por aqui, tá certo? Então é isso, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!